O inimigo cai na marra. Glória a Deus. Cai. Glória a Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus, obrigado, Senhor, por cada irmão que oferta, que coloca o dízimo. O Senhor continue abençoando, dando vitória. Nunca faltou, nunca faltará. Tu és Deus, Deus santo, maravilhoso. Digno. Entregamos nas tuas mãos, Senhor, entregamos nas tuas mãos. Bendito seja o nome do Senhor. Toda honra e glória a ti, santo. Abençoa. Em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, maravilha. Subir aí já. Glória a Deus, maravilha. Santo. O inimigo cai, não cai, meu? Amém ou não? Glória a Deus, maravilha. Glória a Deus, agora ficou bom. Agora estreitou o negócio. Paz do Senhor a todos, amém? Maravilha, glória a Deus. Vamos para a palavra, né? Vamos para a palavra que o tempo não para. Segundo livro de Samuel, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Que hino mais maravilhoso. Glória a Deus. Segundo livro de Samuel, capítulo 6. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Todo mundo achou? Quem não achou, a gente espera. Maravilha. Glória a Deus. Fabrício, na benção? Glória a Deus. Segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículo 1. Vou ler até o 11. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com o povo que tinha consigo de Baalá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Geba, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levantando-o da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de madeira e de faia, com harpas e com saltérios, e com tamboris e com pandeiros e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus.
E Davi se contristou, porque o Senhor se abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Perez Uzá, até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor à arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Pai querido, Pai amado, louvado seja o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, ó Pai. Eis aqui a tua palavra, e eis aqui também o nosso coração. Queremos receber do Senhor, Pai, uma porção da tua palavra, que é fortalecimento para o nosso espírito. Sabemos que a tua palavra é viva e eficaz e não volta vazia, antes faz o que apraz ao Senhor. E confiantes e com fé depositado nessa palavra, desde já nós agradecemos o Senhor. Obrigado, meu Deus, obrigado por mais essa oportunidade, Senhor. Obrigado por cada irmão que aqui está, Senhor. Obrigado pelas nossas vidas e tudo que o Senhor tem feito por nós. Receba a nossa gratidão, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus e aleluia. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Meus amados, se nós almejamos a bênção de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, nós temos que buscar a presença de Deus. Amém? Não tem outra forma. A presença de Deus, ela é imprescindível para termos uma vida abençoada e guardada por Deus. Quando nós lemos o livro de Deuteronômio, no capítulo 28, está escrito assim, ó, Deuteronômio 28 diz assim, ó: e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Também está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus dizendo assim, ó: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então, meus queridos, primeiro a gente precisa buscar a presença de Deus. Sabe o que a gente anda vendo muito aí? A gente busca muito, sabe, pede muita bênção. Eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo outro. E a gente precisa mesmo, irmão. A gente precisa mesmo. Tem coisa que sem Deus, não, entendeu? Na força do braço não tem condição. Não tem condições. Não tem jeito. Tem que pôr diante do Senhor aquilo que a gente precisa. Todas as coisas pôr diante do Senhor. Mas, meu irmão, é prioritário que busquemos a presença do Senhor. Por quê? Porque é Ele que ordena a bênção, que siga você, que vá lá onde você está. Eu poderia falar da minha vida várias coisas, mas eu não vou falar para a gente ganhar tempo. Entendeu? Não vou falar para a gente ganhar tempo. Porque a bênção do Senhor sempre me segue. Eu estava lá em Brasópolis, olha para vocês verem, vou falar só essa. Eu estava lá em Brasópolis,
quieto na minha casa, quietinho, não pedi nada para Deus, só agradeci a Deus. Porque tem que ser grato também, viu? Gratidão traz bênção para a sua vida, tá? Agradece pelo que você tem, que o que você precisa vai chegar. Viu? Agradece pelo que você tem, que aquilo que você espera vai chegar. Porque tem gente que tem, não agradece o que tem, e ainda está esperando aquilo que está pedindo. Então só falta agradecer o que tem para Deus liberar o que Ele está pedindo. Lembra quando Jesus fez a multiplicação dos pães? Não era muita gente? Não tinha pouco peixinho, não tinha pouco pão? O que Jesus fez primeiro? Pai, graças te dou. Primeiro Ele agradeceu o que tinha, para depois ser multiplicado e sobrar lá, aquele tanto de cesto lá ainda. Então aprenda a agradecer aquilo que Deus já te deu, tá? Para depois você receber aquilo que você está esperando. Mas, irmãos, a gente precisa buscar a presença de Deus para perto de nós, para a gente, para que Deus, é uma coisa assim, é uma coisa que já está escrito. Então, não tem muito segredo, não tem, sabe? Então, eu estou lá quietinho na minha casa, de repente chega lá um grupo de pessoas lá. Eu achei estranho aquilo, falei, nossa, mas que maravilha, né? Estranho e maravilha. Falei, que bênção, os irmãos vindo visitar a gente aqui. E tal, resumindo para vocês, aí entraram lá, tomamos um café, comemos um siquilo, né? Gostoso um siquilo, né, Clarinho? Entramos lá, comemos um siquilo, né? Tomamos um cafezinho lá, um suco. Aí, de repente, no final de tudo, eles falaram assim, ó, tá vendo esse carro? Tô vendo esse carro. Bonito, bom. O que você achou? Eu falei, tô legal, ó, da hora. Muito melhor do que o meu. O meu é 85, esse é 2005. Muito melhor. Então, pois é, esse carro a gente veio trazer para você. Esse carro a gente veio trazer para você de presente. Vocês estão brincando. Eu falei, não está não. É que Deus falou no meu coração para me trazer esse carro para você. Esse carro que eu ando nele. Deus falou no meu coração para me trazer esse carro para você, e eu já conversei com quem tinha de conversar, e está tudo certo, e é de Deus mesmo, meu coração está tranquilo, e o seu tá? Eu falei, meu irmão, se o seu tá, o meu muito mais. Entendeu? Isso é só uma das coisas, mas tem muito mais. Mas o nosso coração não tem que estar na bênção, o nosso coração tem que estar em Deus, porque se o nosso coração estiver em Deus, aí acontece isso que eu estou falando para você. Nem aqui eu não estava, eu estava lá, e a bênção foi lá onde eu estava. E outra coisa, eu nem pus o carro da rua para a garagem, quem pôs na garagem foi quem levou e deixou lá. Nem isso eu não fiz. Entendeu, meus irmãos? É assim que funciona. Como é que está o nosso relacionamento com o Senhor? Sabe por quê? Porque senão às vezes a gente fica pedindo e não recebe, e vê outras pessoas recebendo, aí você acha que Deus está deixando você de lado. Verdade, isso acontece muito aí. Aí a gente começa a fazer uma comparação, nossa, fulano é mais abençoado que eu. Sabe quantas vezes eu já ouvi isso? Deus olha mais para você do que para mim. Ah, para com isso. Não é assim que funciona. É o seu coração. Aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Não é nada disso. Deus não faz acepção de ninguém, não. Entendeu? Então a gente precisa buscar mais a presença de Deus e deixe que a bênção venha onde você está, porque deu ordem para ela, vai lá. As bênçãos te seguirão aonde quer que você estiver. Meu irmão, a gente acabou de ler um texto aqui. Davi aqui já é rei sobre todo Israel. Ele se tornou rei sobre todo Israel no capítulo 5, a gente leu o capítulo 6.
E aqui ele almeja levar a arca da aliança, que representa a presença de Deus, lá para a tenda que ele já tinha construído para colocar a arca da aliança lá. Olha o coração do cidadão. Primeira coisa que ele quer fazer, buscar a presença de Deus para perto dele, para louvar a Deus, para adorar a Deus. Mas antes disso, ele já estava com Deus, ele já tinha a presença de Deus. Porque antes dele ser ungido, ele já estava lá cuidando das ovelhas lá do pai dele. E quando ele estava cuidando das ovelhas do pai dele, a presença de Deus já estava com ele, porque ele mesmo narra da boca dele, e a boca fala do que o coração está cheio, que quem livrou ele do leão e do urso foi o Senhor. Já estava cheio de Deus, já tinha Deus. Isso aqui é só uma consequência. Então, escuta bem, veja bem, ó. Veja bem. Tiago, no capítulo 4, versículo 8, ele fala assim, ó, chegai-vos a Deus, e ele vos chegará a vós. Tiago fala isso. Então, ó, primeiro ponto, nós precisamos tomar muito cuidado para não ter uma visão distorcida sobre bênção. Escuta bem isso. Ter uma visão distorcida sobre bênção. Pesar a bênção em âmbito material. Ou seja, se eu tenho coisas, Deus está comigo. Se eu não tenho, Deus me esqueceu. Para com isso. Tira isso do coração. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Senão, se você colocar isso no coração, você vai ficar frustrado. Você vai ficar frustrado. Aí você quer um exemplo? Asaf. Olha o que acontece com Asaf. Asaf, homem de Deus, descendente de Gerson, primogênito de Levi. Asaf era descendente de Gerson. Levi teve 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. E Asaf era descendente de Gerson. E era um dos principais músicos de Davi. Mas olha o que ele fala no Salmo de número 73. Olha o que esse homem fala. Olha o que ele fala. Ele fala assim, ó, no Salmo de número 73. Levita, descendente de Gerson, um dos principais músicos de Davi, gente. Esse homem. Olha o que ele fala no Salmo de número 73. Versículo 1, ele fala assim, ó, verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, olha o que ele fala, ó, quanto a mim, homem de Deus, hein? Homem de Deus, levita, descendente de Gerson, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Versículo 3. Por quê? Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Está vendo por que gerou no coração dele uma vontade quando ele fala assim, ó, quanto a mim os meus pés quase se desviaram. Por quê? Porque começou a olhar a prosperidade do ímpio. Começou a olhar coisas materiais. Por que ele está prosperando e eu que dou a minha vida para o Senhor? Sou um levita. Eu venho aqui, canto hinos de louvores ao Senhor. Fico o dia inteiro, sou regente de tudo. Por que ele prospera ou não prospero? E ele começa a indagar a Deus. Por causa disso. Aonde já se viu um homem nesse sabe, nesse espiritual que ele tem, um levita, músico, chefe, chegar num ponto desse, de olhar a prosperidade do ímpio e vir na mente dele e ele deixar cair no coração o quase se desviar da casa do Senhor. Meus irmãos, misericórdia.
Agora, louvado seja Deus, que Deus também é um Deus que sonda pensamento e esquadrinha coração, amém? Graças a Deus. Olha o que acontece aqui, ó, no versículo 15, ó. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Até que ele entrou no santuário de Deus, aí ele entendeu a diferença de quem serve a Deus, e de quem não serve a Deus. Meu irmão, Gênesis, no livro do Gênesis, depois que o pecado entrou no mundo, Gênesis 3:9, está escrito lá que do suor do rosto, Deus fala para o homem, do suor do rosto você vai comer o teu pão. Da terra você veio, para a terra você voltará, da terra você foi formado, da terra você voltará, do pó você veio, do pó você voltará. Mas agora é o seguinte, agora você vai comer é do fruto do seu trabalho. Então tem muita gente aí, meu irmão, que é rico mesmo, é milionário mesmo. Mas por quê? Começou desde cedo, trabalhar, o pai ensinou, estudou, se formou. O cara se enriqueceu, e aí você vai querer fazer uma comparação que Deus não está fazendo nada com você, e ele é rico, e você está na obra de Deus, que Deus é obrigado. Ô, meu irmão, para com isso. No tempo certo, tudo acontece na minha vida e na sua vida. No tempo certo, tudo acontece. No tempo de Deus, tudo acontece. Nós não temos que ficar comparando a nossa vida com a vida de outras pessoas. Não é porque eu tenho aí um Uno 2005 e o meu irmão lá tem um Honda Civic 2018, que só falta voar, que Deus está abençoando ele mais do que eu. Não tem nada a ver, meu irmão. Tem nada a ver. Será que ele está pondo a cabeça no travesseiro e dormindo tão tranquilo quanto eu estou dormindo? Ué, será que está? Porque do meu Uninho 2005 eu não devo nada, foi Deus que me deu. E o Honda Civic dele 2020 lá, às vezes está com um carnê dessa grossura que está, nossa, não está nem dormindo de noite, porque está difícil para ele. Ah, vai saber. Só estou dando um exemplo, é ou não é? Só estou dando um exemplo. Ah, ele tem um casarão, 3 andares, já está começando a fazer o quarto. E daí, meu irmão, eu pago o aluguel, meu aluguel está pago certinho. Meu aluguel vence dia 10, dia 7 já está pago. É bênção de Deus, meu irmão. É bênção de Deus. Todo dia 10 vence o meu aluguel, dia 7 já está pago. E ele está lá, 3 andares, eu vou ter inveja dele para quê? Ele assiste televisão lá, eu também tenho a minha aqui. Ele tem o Honda dele lá, eu tenho meu Uno aqui. Ele tem uma bicicleta lá, eu também tenho aqui, se eu quiser andar. Ele tem uma bola lá, talvez nem joga, eu tenho uma aqui, vou jogar bola com meu menino, vou brincar, vou divertir. Uai, meu irmão, pelo amor de Deus, vamos enxergar Deus na nossa vida, meu irmão. Vamos enxergar Deus na nossa vida. Se não conseguir enxergar, busca Ele. Chegai-vos a mim e eu vos chegarei a vós. Mas para com essas coisas de querer fazer comparações, porque isso acaba, se você não estiver espiritualmente bem alimentado, isso acaba te tirando mais ainda da presença de Deus, que aí você vai começar a jogar a culpa em Deus e achar que Deus está abençoando o outro mais do que você. Olha aqui o que está acontecendo, estou dando um exemplo aqui, Asaf, homem de Deus, não estou falando de qualquer um. Tá? Então, puxa vida. Outra coisa aqui, ó, o segundo ponto aqui, ó, os porquês da vida. Tá? Os porquês da vida. Os porquês da vida também nos deixam desnorteados. Ó, só mais uma observação aqui, ó. Quando Asaf fala aqui, ó, no versículo 16, quando pensava em compreender isso, fiquei sobre modo perturbado, até que entrei no santuário de Deus.
O apóstolo Paulo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 19, o apóstolo Paulo fala assim para nós assim, ó: se nós esperamos em Cristo somente nesta vida, só para fechar essa parte do material aí, ó, se nós esperamos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Ele preparou uma vida eterna para nós, meu irmão. Viu? Se o seu nome está escrito no livro da vida, meu irmão, não tem dinheiro que pague isso. Viu? Não tem dinheiro que pague isso. Não existe dinheiro que pague um negócio desse. O negócio é você estar com Deus, cheio de Deus, ter a certeza de que Ele está com você. Sabe quando você levanta ali na madrugada, que você vai baixar o seu joelho ali para você orar, você já sente a presença do Espírito Santo. Isso não tem dinheiro que pague. E só sente isso quem nasceu do Espírito. Só experimenta as coisas do Espírito quem nasceu do Espírito. E isso não tem preço, irmão. Isso foi pago com sangue. Pelo amor de Deus. Os porquês da vida também nos deixam desnorteados, achando que Deus nos esqueceu. Porque aconteceu isso, ou porque o Senhor permitiu aquilo. Isso é um perigo também. Esses tempos atrás, aí, né, anos atrás, aí, esses tempos de Covid que nós tivemos aí, né? Quantas são as pessoas que viveram desses porquês aqui? Quantas foram as pessoas que viveram desses porquês? Por que permitiu que fulano morresse e o outro sobreviveu? Nossa, mas era tão bonzinho, era servo do Senhor, viveu desde o princípio, nasceu no berço evangélico, cresceu no berço evangélico, e o Senhor recolheu. E o outro ali, uma praga, vida inteira, salvou, não morreu. Meu irmão, os porquês da vida. Ó, escuta, presta atenção. Os porquês da vida existiram em todo o tempo, viu? Abraão teve os seus porquês, Davi teve os seus porquês, mas você não pode deixar que os porquês da vida afastem você da presença de Deus, porque os porquês da vida também, se você deixar cair no seu coração, te afasta da presença de Deus, ao invés de trazer a presença de Deus para você. Sabe por quê? Porque nós não temos que entender o trabalhar de Deus. A gente não vai conseguir entender o trabalhar de Deus, por que eu estou vivendo isso, ou por que eu estou vivendo aquilo. Você não vai conseguir entender, meu irmão. Igual o profeta Abacuque. O profeta Abacuque é 3 capítulos só. Mas na época que ele está vivendo a situação dele, ele não entende. Olha o capítulo 1 lá para vocês verem o que ele fala. Até quando clamarei eu, Senhor? E tu não me escutarás? Até quando gritarei violência? E o Senhor não está fazendo nada. Profeta Abacuque, cheio de porquê. Mas Deus vai falar com ele. Deus vai falar com ele na infinita misericórdia do Senhor, porque ele não é obrigado também não, viu? Não é obrigado também não. Ele responde para você quando ele quiser, do jeito que ele quiser e se ele quiser. Porque ele é o Senhor. Tá? Ele é soberano. Então se ele quiser falar, ele fala. Se ele não quiser, ele não fala. Ele fala quando ele quiser. Não é obrigado não. Tá bom? Quando éramos meninos, pedíamos cedo, ele respondia de tarde. À medida que a gente vai crescendo um pouquinho, a gente pede cedo, ele responde semana que vem. Quando ele vai vendo que você está amadurecido, você pede cedo, ele responde quando ele quiser. E se quiser. Tá? Não é obrigado, não. Vai querer me impor um tempo para Deus? Vai. Só que na infinita misericórdia de Deus, Deus vai responder para o profeta Abacuque. E vai conversar com o profeta Abacuque. E ele vai falar mais ou menos para o profeta Abacuque assim, falar aqui, meu filho, o negócio é o seguinte. Você está falando que eu não estou fazendo nada, mas eu estou fazendo uma obra tão grande aqui que se eu falar para você, você não vai entender. A sua mente não vai captar
o tamanho trabalho que eu estou fazendo, não tem como você entender. E Deus vai conversar com o profeta, e o profeta vai entender, meu irmão, a palavra de Deus. Você precisa tirar um tempo com Deus, para conversar com Deus a respeito dos seus problemas, dos seus porquês, das suas dúvidas. Não tem problema não ter porquê, não tem problema não. Não tem problema ter as suas dúvidas, não, ter as suas limitações, querer saber o porquê disso, porquê daquilo, não tem não. Põe o joelho no chão, clama a mim e responder-te-ei. Põe o joelho no chão e pede para Deus. Só não obriga ele a falar com você na hora que você quer, porque ele não é obrigado não, volto a dizer, não é obrigado não, mas ele vai falar para você, vai responder para você. Mas o profeta entende, meu irmão, o profeta entende. Vai ver para você ver o capítulo 1, aí como é que se termina, como que o profeta termina o livro no capítulo 3, versículo 17, 18, como que ele termina? Ele termina assim, ó, depois que Deus fala com ele, ele entende todo o contexto, porque a princípio ele não entende, ele fala, não é possível, Senhor, que o Senhor está fazendo isso, mas Deus vai conversar com ele, vai explicar para ele, mas no final, quando ele entende, ele fala assim, Senhor, porquanto ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, aleluia. Mas por que ele fala isso? Porque ele entendeu que Deus está no controle de todas as coisas. É isso que a gente precisa. Olha o porquê do salmista, Salmo 42, olha aqui, vê se é fácil a situação. Não é fácil, meu irmão, não é fácil. Ao Salmo 42, ao Salmo de número 42, ó, como o servo brama pelas correntes das águas, ó, como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Ao versículo 3, as minhas lágrimas me servem de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Olha a situação desse homem, olha o porquê desse homem. E olha para vocês verem, todo mundo chegando para ele, você não é homem de Deus? Você não serve a Deus? Você não vai na igreja cedo? Não vai de tarde, não vai de noite? Não fala que é crente? Que Deus faz milagre? Que Deus faz isso, que Deus faz aquilo? Não é você que fala isso? Não é você que prega isso para nós? Por que você está passando isso aí então? Sendo zombado. Sendo zombado. Por que você está chorando desse jeito? Por que você está chorando? Por que você está nessa situação se você prega isso para nós? E o salmista está falando que as lágrimas dele estão servindo de mantimento para ele de dia e de noite. Olha a situação que esse homem está vivendo. Olha a situação que ele está vivendo. Mas ele não perde o foco, meu irmão. Ele não perde a visão. Escuta. Escuta. Guarda isso no coração, meu irmão. Ele não perde a visão, porque ele fala assim no versículo 5, porque estás abatido, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da tua presença, aleluia, glória a Deus. Não pode perder, meu irmão, a visão, o foco, não pode perder. Deus está no controle, busque a presença de Deus, Clarinha, é a presença de Deus que vai fazer a diferença, aonde você chegar, é a presença de Deus que vai fazer a diferença, não é você, é a presença de Deus em você, não é o que você fala, porque o que você fala é só a sua voz que está saindo, mas é a palavra de Deus que Deus vai usar para lançar para as pessoas e que vai servir, vai vir como um alimento, vai vir como uma cura, vai vir como uma restauração.
É Deus que vai ser glorificado através das nossas vidas, meu irmão. É Deus. Busque a presença de Deus. As bênçãos são consequência da presença. Davi teve a oportunidade de matar aquele que estava querendo matar ele. Saul ficou 10 anos perseguindo ele. 10 anos Saul ficou perseguindo Davi para matar Davi. E Davi teve oportunidades para matar Saul e não o fez. Por quê? Quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Meu irmão, olha o que é ter temor de Deus. Quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Se Deus quiser, Deus vai colocar ele numa batalha aí, ele vai morrer, mas é por ele mesmo, não é pela minha mão, não. E do jeito que ele fala, o negócio acontece, né? Porque Deus está com ele, irmão. A presença de Deus está com ele. Amados, vamos ser mais gratos ao Senhor. Vamos ser mais gratos a Deus. Vamos buscar mais a presença de Deus. Porque é a presença de Deus que vai fazer a diferença aonde é que você estiver. É a presença do Senhor, meu irmão. Não é o eu, não. O eu sou, é Ele. Viu? Sabe quando começa o eu sou na nossa vida? Eu sou. Sabe o que acontece? Acontece que pode ser que gere uma soberba no seu coração. E infelizmente, sabe o que a Bíblia diz a respeito da soberba? Que ela precede a ruína. E você cai. Tomara que não caia igual Golias, né? Com a cara no chão, né? Então não, meu irmão, o eu sou é o Senhor. Tá? O eu sou é o Senhor. Nós podemos ser, sim, instrumentos usados por Ele para glorificar o nome dEle. Mas é Ele, é igual a Davi. O leão e o urso, quem deu o livramento foi o Senhor, não foi a força do meu braço. E você, o gigante, seu incircunciso, viu? Seu incircunciso, hoje mesmo, o Senhor te entregará na minha mão, eu vou arrancar a sua cabeça. Meu irmão, como é que o cidadão tem uma fé dessa? Por quê? Por causa da presença de Deus na vida dele, viu? Por causa da presença de Deus na vida dele. Não é porque ele não coloca o eu vou matar você, ganhou, não. É o Senhor, tá? É o Senhor. Imagina também a situação de Jó. Olha para você ver, olha o testemunho que sai da boca de Deus a respeito de Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se dizia do mal. Esse testemunho não sai da boca do homem, esse testemunho sai da boca de Deus. Agora ele perde tudo e ele perde todos, mas ele não se perde no meio das suas perdas. Isso também não pode acontecer com a gente, tá? Isso não pode acontecer. Podemos estar vivendo no meio de uma grande turbulência, um grande vento, uma grande tribulação, mas, meu irmão, vai resolvendo, vai clamando, vai chorando, vai clamando a Deus, que as coisas vão chegando no lugar, as coisas vão chegando, porque Deus está vendo que você está confiando nele, você não está confiando em você, as coisas vão acontecendo, creia no Senhor, viu? Creia no Senhor, e Ele vai resolvendo todas as coisas, Ele vai fazendo a coisa acontecer. Não é do meu jeito, não é no meu tempo, mas Deus vai fazendo, as coisas vão acontecendo. A nossa confiança tem que estar no Senhor, meu irmão. Tem que estar no Senhor. Aí você imagina Jó perdendo tudo e perdendo todos. E tendo esse testemunho que sai da boca do próprio Deus. Aí, empaticamente, viva os porquês desse homem. Viva os porquês dele. Por que ele perdeu todas as ovelhas, todos os camelos, todos os funcionários, enterrou 10 filhos num dia só? Imagina você fazendo o velório de 10 filhos num dia só. É fácil? E o que ele fala?
Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Tem saúde espiritual para isso? Tem? Então, amados, não podemos deixar que as situações que passamos, que os porquês da vida ofusquem a nossa visão da presença do Senhor em nós. Vou repetir, tá? Não podemos deixar que as situações que passamos, que os porquês da vida ofusquem a nossa visão da presença do Senhor em nós. Olha o que o salmista fala no Salmo 23, versículo 4. Olha o que ele fala, ó. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Cidadão não perde a visão, meu irmão. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum. Por quê? Confiança, presença. Não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Certeza. A fé é a certeza. Eclesiastes capítulo 3, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Não pode desesperar, meu irmão. Sabe o que está acontecendo com muita gente? O que está acontecendo com muitas pessoas? É isso aí, ó. É o desespero. O que é o desespero? É a falta de esperança. O que é a falta de esperança? É viver situações difíceis e não ver uma saída. Aí, ao invés de buscar e clamar ao Senhor, ele perde a esperança, entra em desespero e outras coisas sucedem ou não, né? Se alguém intervir ali, vier ler uma palavra para ele ali, algumas coisas acontecem ou não. Mas muita gente se desespera por causa de situação que vive, ao invés de colocar diante do Senhor. É o que o apóstolo Paulo fala quando escreve lá aos Filipenses, colocar todas as vossas ansiedades diante do Senhor. Porque Deus vai cuidar de nós, Deus conhece o mais íntimo do nosso coração, meu irmão. O mais íntimo do nosso coração, Deus conhece, irmão. Por mais complicado que seja a minha situação, por mais complicado que seja a sua situação, Deus fala assim: ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? Então, se o seu coração estiver nele, e ele que olha e esquadrinha o coração, vê que a sua fé está depositada nele, espere, irmão. Espera. Espera. A providência vem. A providência vem. A providência chega. Oh, meu Pai. Na verdade, não tem nada complicado na palavra. Não tem nada de complicado na palavra de Deus. A Bíblia fala por si só. O que a gente tem que, né, quando a gente estuda a Bíblia e tal, é para a gente, quando pega, por exemplo, um texto desse aqui, pega lá, ó, eu estou lendo o Salmo 43. Então, quando eu leio ali o Salmo 42, o Salmo 43, eu sei aonde eu estou na Bíblia. Entendeu? Eu sei aonde que eu estou localizado aqui, ó. Sabe? Mas a palavra por si só, ela fala com a gente. Deus fala, porque a palavra é viva, a palavra é eficaz, a palavra não volta vazia, está escrito. Está escrito. Aí, voltando ao nosso texto, 2 Samuel 6, a intenção de Davi era excepcional. Buscar a arca para Jerusalém e adorar ao Senhor. A arca representava a presença de Deus, a intenção era boa, mas a forma em que estava sendo feita estava errado. As coisas de Deus são feitas com ordem e decência, não é de qualquer maneira. Seja qual for o seu trabalho na obra, dê o seu melhor. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito. Irmãos,
Ó, teve uma ocasião aqui, há 6 anos atrás, mais ou menos, 7 anos atrás, que o pastor vinha aqui tirar o lixo da igreja. Ele falou para mim uma vez só: Alexandre, será que teria jeito de você tirar o lixo da igreja para mim hoje? Que não vai ter jeito, o pastor tinha que sair cedo para dar aula, sei lá o que fazer. Saia cedo para dar aula. Mas aí, antes de eu ir para o serviço, eu vim aqui tirar o lixo do banheiro. Mas eu tirava o lixo do banheiro dos homens, tirava o lixo do banheiro da mulher, olhava para ver se tinha folha em volta da igreja, catava também, já jogava no lixo, deixava tudo limpinho, entrava nessa cozinha aqui, olhava, tirava o lixo de tudo, não tirava só do banheiro não. Olhava ali na frente, deixava tudo limpinho e punha o lixo lá fora. O pastor, até o dia que eu fui para Brasópolis, depois não sei. Mas o pastor não precisou de pedir para mais ninguém colocar o lixo para fora. Ele falou comigo uma vez só. Por quê? Meu irmão, eu moro a 10 minutos da igreja, o pastor está lá do outro lado. O que custa eu sair de lá e vir aqui e outro e fazer o melhor? Porque a Bíblia fala, quando for fazer alguma coisa, a gente não fazer a homem, fazer ao Senhor. Então não é porque o pastor me pediu, é porque ele me pediu sim. Mas, meu irmão, olha aqui. Puxa vida. O que me custa? Faça o melhor, vai tirar o lixo? Tira todo o lixo. Vai passar um pano? Passa um pano, até dê o seu melhor, mesmo que o seu melhor não agrade a todos, mas você fez o seu melhor. E Deus viu que você fez o seu melhor. É isso que importa. É isso que importa. Então a intenção era boa, mas a forma que estava sendo feita estava errada. As coisas de Deus são com ordem e decência. Se você quiser ver as coisas de Deus, como Deus faz as coisas com ordem e decência, lê o Êxodo, com tempo, devagar, um pouquinho cada dia, lê o Êxodo do capítulo 25 até o capítulo 40. Vai lendo devagar, porque vai ser a construção do tabernáculo. E depois lê o livro de Números, do capítulo 1 até o capítulo 4, para você ver como que Deus trabalha com ordem e decência. Meus irmãos, até os pregos que é usado na construção não é segundo o jeito que o homem quer, é segundo a orientação de Deus. Os pregos do tabernáculo é de bronze. Os pregos do templo de Salomão, quando foi construir lá o templo de Salomão, não foi Davi, foi Salomão que foi construir o templo, os pregos tinham 600 gramas de ouro. 600 gramas de ouro tinham os pregos que foi usado no templo de Salomão. Os pregos do tabernáculo eram pregos de bronze, as estacas de bronze. Então olha para você ver, Números vai mostrar como que foi o assentamento, como que era o assentamento das tribos no tabernáculo. Não era de qualquer maneira não, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 no ocidente, 3 no oriente. Quando ia levantar o tabernáculo para partir, não era de qualquer maneira não, primeiro é a tribo tal, segundo é a tribo tal, segundo é a bandeira tal, é tudo com ordem, tudo com decência, não é de qualquer maneira não, não é de qualquer jeito não. Aí você vai entender o que é ordem e decência quando você lê esses capítulos que eu te falei aqui. Então, quando a gente lê o segundo livro de Samuel, voltando no Samuel lá, versículos 6 e 7, a gente fica indignado de ver a situação, né? O cidadão morreu, morreu. E chegando a ele de Nacon, estendeu a usar a arca de Deus, segurou-a, porque os bois as deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. A intenção de Uzá foi boa, mas ele agiu com imprudência, nós estamos lendo aqui, e irreverência ao tocar na arca. Ele sabia que não podia. E outra, a arca permaneceu 20 anos na casa dele. Ele cresceu vendo a arca todos os dias, com certeza sabia que não podia tocá-la. Como que eu sei que a arca ficou lá 20 anos? Aí você volta lá em 1 Samuel capítulo 7, versículo 1 e 2, você vai ver que os filisteus mandaram a arca lá para uma cidade lá chamada Kiriat Jearim. Aí eles foram, só deles olhar na arca, 50.070 homens morreram. Só de olhar na arca. Aí mandaram a arca lá para a casa de Abinadab, e a arca ficou lá 20 anos na casa de Abinadab.
E Uzá e Aiô eram filhos de Abinadab. Agora a arca ficou lá 20 anos. 20 anos a arca ficou lá. E eles sabiam que para tocar na arca é só levita da tribo de Coate ainda. Não podia ser nem de Gerson nem de Merari. Só coatita podia tocar na arca. E se a arca ficou lá 20 anos e eles não tiveram problema nenhum, por que só nesse trajeto Uzá vai morrer? Talvez pelo impulso, né? A vontade, nossa, vai cair a arca, segurar e tal, mas não podia, gente. Não podia pôr a mão, não pode. Não pode. O cara morreu, o cidadão morreu. Os israelitas perderam a arca do Senhor por irreverência, né? Já perderam por irreverência. A gente sabe, né, quando a gente volta lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, 2, 3, 4, estava lá o Ofni e Finéias fazendo as coisas de qualquer maneira na casa de Deus. Fazendo as coisas de qualquer maneira na casa de Deus. Toma cuidado, irmão. Eu sempre falo isso. Falei da outra vez, falo agora. Faz uma perícia dentro de você. Né? Olha para dentro de você. Ofni e Finéias estavam fazendo as coisas de qualquer maneira na casa de Deus. Aí Deus manda um homem de Deus para falar com Eli. Eli não toma providência. Aí o homem de Deus traz lá uma profecia e fala para ele que os 2 filhos dele iam morrer no mesmo dia, Ofni e Finéias. Aí teve uma guerra entre os filisteus e os israelitas. E lá no capítulo 4, 1 Samuel capítulo 4, versículo 11, está escrito lá: e a arca de Deus foi tomada e Ofni e Finéias morreram no mesmo dia, cumprindo a profecia do homem de Deus que tinha dito para Eli, lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 34. Só que os filisteus levaram a arca para lá e só tiveram problema também, tiveram que devolver a arca. Porque uma coisa é vencer o povo de Deus, outra coisa é vencer o Deus de Israel. Eles derrotaram o povo de Israel, mas nunca derrotaram o Deus de Israel, porque o Deus de Israel jamais perdeu uma batalha. Viu o que aconteceu, que houve lá com a estátua do Dagon lá, né? Não vou entrar por esse lado, não dá tempo, nosso tempo já acabou. Já acabou, não dá nem tempo de começar, acabou. Então, amados, Davi se contristou com a morte de Uzá. Só quero fechar aqui, Davi se contristou com a morte de Uzá. Tá bom, contristou com a morte de Uzá, mas Uzá fez aquilo que não podia, porque Abinadab era da tribo de Judá. Abinadab não era judeu. Uzá não era, Abinadab não era levita. Uzá não era levita. Aiô não era levita. Abinadab era da tribo de Judá. E para mexer com a arca, só levita. E mesmo sendo levita, tinha que ser da tribo de Coate. Então não adianta. Davi se contristou com a morte de Uzá, mas quando soube que a casa de Obed-edom estava sendo abençoada, né, ele foi buscar aprender como se devia transportar a arca. Aí quando a gente vai lá para o primeiro livro das crônicas, quando a gente olha no primeiro livro das crônicas, no capítulo 15, porque no primeiro livro de Samuel não vai narrar a história, não vai narrar, a gente vê que Davi buscou aprender, porque morreu um já, agora não pode morrer mais. O que aconteceu que morreu? No primeiro livro das crônicas, capítulo 15. Primeiro livro das crônicas, capítulo 15. Versículo 1. Fez também Davi casa para si na cidade de Davi e preparou um lugar para a arca de Deus. E armou uma tenda. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca do Senhor senão os levitas. Já mudou a conversa. Senão os levitas. Ninguém pode levar senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca do Senhor e para o servirem eternamente. E Davi ajuntou a todo Israel em Jerusalém para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar que lhe tinha preparado. E Davi ajuntou os filhos de Arão e os levitas. Dos filhos de Coate. Aí, já juntou um tanto ali da tribo de Coate, Merari, Gerson e tal. Então, maravilha. Agora, ao versículo 13, o que ele fala? Pois que, porquanto primeiro vós assim o não fizeste, o Senhor fez rotura em nós, porque o não buscamos segundo a sua ordenança.
Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel, e os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor, com as varas que tinham sobre si. Quer ler a respeito disso aqui? Está escrito lá no livro de Números, capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 6. A arca da aliança tinha as argolas, tinha que carregar com os varais. Os coatitas que tinham que carregar, tinha que cobrir a arca para carregar a arca. Então Uzá morreu por irreverência. Era bom o que ele tinha que fazer, era bonito, foi bonito o que ele tentou fazer, segurar, foi, mas não é assim, não é desse jeito. As coisas com o Senhor é com ordem e decência. Então, meus amados, a bênção de Deus sobre a nossa casa, sobre a minha casa, sobre a sua casa, está sobre a condicional de como buscamos a presença de Deus para nossas vidas. Viu? Está sobre a condicional de como buscamos a presença de Deus para a nossa vida. Olha para você ver, Davi já era um homem de Deus, quis trazer a arca da aliança para Jerusalém, na tenda que ele já tinha montado. Só que não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. O Uzá morreu, depois ele foi buscar aprender como que se trazia a arca. Por quê? Porque ele tinha sede da presença de Deus. Ele sabia que a arca representava a presença de Deus, e ele queria a arca de Deus lá na cidade de Davi de todo jeito. É isso que a gente tem que fazer, ansiar a presença de Deus, querer a presença de Deus, meu irmão. Busque a presença de Deus, clame a Deus, e o resto das coisas deixa que ele faz, do jeito dele, da maneira dele, no tempo dele. Mas tenha no seu coração buscar a presença de Deus, porque é a presença de Deus que vai fazer toda a diferença na minha vida e na sua vida, aonde quer que nós estivermos. Ah, mas eu preciso de uma bênção. Maravilha! Busque a presença de Deus, que Ele vai dar ordem à bênção que você precisa ir lá aonde você está. Não fica preocupado com a bênção, fique preocupado com o dono da bênção, aquele que vai mandar ela lá para você. Amém, irmão? Não tem jeito de falar mais, tá bom? Da próxima a gente vê o que Deus tem para... Já passou do horário, mas Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então, meus amados, guarda isso. Guarda isso. Não se desespere, não se preocupe com a situação. Busque a presença de Deus. Busque a presença de Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, tudo que você precisa, qualquer coisa que você precisa, no seu emocional, no seu espiritual, no material. Deus vê tudo, sabe tudo, sonda tudo, o mais íntimo do seu coração, até aquilo que você não sabe, Deus vê e sabe, tá? Aí ele busca ele, que ele faz, tá bom? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, tá? Em nome de Jesus, glória a Deus. Glória a Deus, maravilha. Vamos ficar em pé, meus queridos. Se você quiser que a igreja ore por você, quiser dar um passinho à frente, pastor, gostaria que a igreja orasse por mim. Bem à frente a gente vai estar orando por você. Estaremos encerrando. Glória a Deus, você recebeu a palavra, nós recebemos a palavra do Senhor em nossos corações. Se você ouviu essa palavra, gostaria que a igreja orasse pela tua vida. Se você quiser vir aqui à frente, a gente vai estar orando por você agora. Vamos estar encerrando em oração. Que essa palavra entre, crie raízes e que possamos obedecer a palavra do Senhor,
buscar ao Senhor, buscar ao Senhor, buscar a presença do Senhor em nossas vidas. Glória, 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 glória ao nome do Senhor. Santo, 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 digno de adoração, digno de louvor. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus e entregar meus problemas pra Deus. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva no altar, incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar. Deus vai mover o céu, a terra e o mar. Vou levar meus problemas pra Deus e entregar meus problemas pra Deus. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus e entregar meus problemas pra Deus. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Glória a Deus, uma ótima noite para a igreja, ótima semana, ótimo final de mês, começo de mês. Que o Espírito de Deus conduza, guie, faça uma grande obra, livre de todo mal, abençoa, abençoa, abençoa. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade, te agradecemos por tudo, Espírito Santo, ser conosco, ser conosco. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, todos digam... E todos digam, com alegria, todos digam, cumprimento seu irmão e a sua irmã.